Nessa lição de hoje nós vamos descobrir quem é o nosso grande adversário, o adversário da humanidade e principalmente o adversário do povo de Deus. Olá, seja muito bem-vindo outra vez aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje que nós vamos estudar a lição de número 5 que traz como título Satanás, o inimigo derrotado que tenta nos abater. Lembrando que nós estamos estudando a lição Conectar Mais Jovens desse terceiro trimestre de 2023, que traz como título Batalha Espiritual. E o versículo do dia diz: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 20. E a verdade aplicada de hoje diz: temos a vitória garantida sobre Satanás, que foi derrotado na cruz em Cristo. Somos mais do que vencedores. E como sempre, a nossa lição tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo dessa lição é discorrer sobre o pecado de Satanás, segundo, apresentar as intenções do inimigo, e em terceiro lugar, explicar que o diabo está debaixo da autoridade de Cristo. O nosso texto de referência para essa lição de hoje está em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 15. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título o pecado de Satanás. E aqui nesse tópico nós vamos ver que a origem no mundo espiritual do pecado, ela acontece no coração de um ser que ousou desafiar a Deus em sua soberania. Satanás é uma das figuras mais conhecidas na história bíblica e ele representa a personificação do orgulho, da rebelião contra o nosso Criador. Então nesse tópico nós vamos falar sobre a queda de Satanás, as suas motivações e as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas a partir dessa atitude que ele teve, que o levou a essa queda. Nós entendemos e nós partimos do princípio que tudo aquilo que Deus fez é bom. Então, assim como seres humanos, Satanás não nasceu mal. No início ele foi criado justamente igual todos os outros anjos foram criados, mas foi dentro do coração dele que nasceu uma semente do mal que o levou a se rebelar contra Deus, como nós vamos ver lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. A sua posição original no céu era de querubim, e querubim é uma das maiores categorias angelicais que existe. E ele era conhecido pela sua perfeição e esplendor diante de todas as hostes celestiais. E isso nós podemos constatar lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 17. Só que essa beleza e essa sabedoria que Satanás tinha alimentou o coração dele com o orgulho e acabou gerando nele o desejo de ser igual a Deus, como está registrado lá em Isaías, capítulo 14, no versículo 13 e 14. E aí essa arrogância dentro do coração dele acabou levando Satanás a pecar contra o nosso Criador. E a punição dele foi ser expulso do paraíso, ser expulso da presença de Deus. E juntamente com ele acabaram sendo expulsos 1/3 dos anjos que estavam junto com Satanás nessa rebelião, conforme nós vemos lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 4. Então nós vemos que 1/3 dos anjos acabaram ficando do lado de Satanás. Só que apesar dessa influência e poder que Satanás demonstra, nós precisamos entender que ele não é todo-poderoso. E o poder dele não se compara com o nosso Deus, porque o nosso Deus é o único que é o detentor de todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem uma presença infinita, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas. Então, com esses textos, nós podemos verificar que o pecado que marcou Satanás foi o pecado do orgulho. O apóstolo Paulo também nos alerta lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, sobre essa armadilha do orgulho, quando ele fala que nós não devemos colocar alguém inexperiente numa posição de liderança, porque uma pessoa que não está preparada cai no que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, no verso 18, que diz: a soberba cega e é o princípio da queda. Mas se nós olharmos lá para Tiago, capítulo 4, no versículo 6, nós vamos ver que Deus resiste aos orgulhosos, mas fortalece os humildes. Muitas vezes nós vemos pessoas que reclamam muito por não ter uma oportunidade na igreja local onde ele está servindo. Mas eu já reparei que muitas vezes dessas pessoas que reclamam por não ter uma oportunidade são justamente aquelas pessoas que não estão dispostas a aprender. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é soberba? Soberba é um sentimento de exaltação, de independência, de autossuficiência, e foi justamente isso que levou Satanás a se rebelar contra Deus. Então esse exemplo que nós temos a partir daí
nos ensina que nós devemos ser cautelosos com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Nós devemos ser cautelosos porque nós não devemos deixar e considerar que nós somos superiores a qualquer outra pessoa por causa deles. Uma outra coisa muito importante é que nós devemos aprender a esperar o tempo de Deus na nossa jornada espiritual. Porque quando nós esperamos o tempo de Deus, nós não pegamos qualquer atalho que aparece na nossa vida. Porque quando nós pegamos atalhos na nossa jornada espiritual, esses atalhos geralmente vão nos levar ao pecado. Muitos nessa jornada espiritual, eles acabam cortando o caminho. Eles acabam muitas vezes mudando de igreja simplesmente para poder ganhar um novo cargo, ganhar uma credencial de obreiro. Mas eu quero te dizer, fique no local onde Deus te chamou, porque no tempo certo Ele vai levantar você. Porque quando chegar o tempo certo, você vai estar preparado, você vai estar apto, você vai estar consciente da missão que você precisa desenvolver. Então a queda de Satanás é um lembrete poderoso para mim e para você de que o orgulho e a rebeldia têm consequências graves. É um alerta de que eu e você, nós precisamos permanecer vigilantes e humildes na nossa atitude, lembrando que Deus é o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque é buscando uma vida de sabedoria através da palavra de Deus que nós vamos nos manter alinhados com a vontade divina. Então esse primeiro tópico é um convite para uma reflexão sobre o pecado do orgulho e a importância de nos mantermos fiéis ao nosso Senhor. E assim nós vamos ao nosso segundo tópico dessa lição, que traz como título as intenções do inimigo. E é interessante que a Bíblia nos revela claramente que após a queda de Satanás, ele estabeleceu o seu propósito. E qual que é o propósito dele? O propósito dele é se opor à obra de Deus e ao povo de Deus. Em outras palavras, o objetivo de Satanás é fazer de tudo o que ele puder para atrapalhar a sua vida, para atrapalhar a minha vida, para fazer com que o reino de Deus não cresça e não se estabeleça nessa terra. Se você olhar lá no Evangelho de João, você vai ver que Jesus ele se apresenta como sendo o bom pastor. E já Satanás ele é identificado como sendo o nosso inimigo. Ele é identificado como sendo ladrão. E a missão do inimigo ela fica também muito clara se você parar para ler ali o livro de João, no capítulo 10, no versículo 10. Ele diz, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. E aí você pode fazer a pergunta, mas destruir o quê? Ele veio para destruir o rebanho de Deus. Desde o início da história humana, Satanás ele tem se manifestado com o objetivo de se opor à obra divina. Ele aparece como sendo a serpente lá no Jardim do Éden, como está registrado em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, quando ele engana Adão e Eva. E ao longo das Escrituras nós vemos vários exemplos das ações dele na terra. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, ele influencia Davi a contar o povo que causou juízo sobre o povo de Israel. Lá em Jó, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, ele trouxe destruição e sofrimento à vida de Jó. Em Mateus, capítulo 1, no versículo 13, ele tenta Jesus no deserto. No Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 27, ele induziu Judas a trair Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 18, ele impede o apóstolo Paulo de ir a Tessalônica. E no futuro muito próximo, ele ainda vai usar o anticristo para enganar a muitos fazendo sinais e prodígios. Então nós vemos através da palavra de Deus que as ações de Satanás, elas são reais. E é por isso que é crucial que eu e você, como povo de Deus, nós vivamos uma vida de vigilância e oração, conforme está descrito lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 41. Satanás, ele é o mestre do engano e da manipulação. E como opositor ferrenho da obra de Deus, ele sempre vai usar de várias estratégias para dividir, para desvirtuar e enganar o povo de Deus, conforme está registrado lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 24. E sabendo dessa característica de Satanás, o apóstolo Paulo ele vai nos advertir que até mesmo se um anjo aparecesse no céu e pregasse um evangelho diferente desse que ele tinha nos apresentado, nós deveríamos considerar esse novo evangelho como sendo maldito, conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 8. E é interessante que Paulo nos faz essa advertência justamente porque ele sabia que Satanás é capaz de fazer qualquer coisa para nos induzir ao erro. E hoje, mais do que nunca, nós estamos nos deparando com essa proliferação de falsos líderes, de um falso evangelho, que estão pregando mensagens completamente distorcidas da verdade do evangelho. E essas mensagens que eles estão pregando estão causando divisões, estão incentivando o povo a serem egoístas e materialistas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 14, diz que Satanás ele se disfarçaria até mesmo de anjo de luz,
para atrair muitas pessoas ao erro. E é por isso que hoje nós vemos muitos pastores, ditos pastores, que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que dizem que a Bíblia, que é a palavra de Deus, precisa de uma atualização. Mas eles dizem isso não porque existe algo de errado com a Bíblia, mas eles dizem isso porque eles precisam justificar os seus pecados e as suas imoralidades. Tudo que eles querem é seguir a Cristo, mas eles não estão dispostos a tomarem a sua cruz e seguir o caminho de santidade. São crentes modernos, são pastores modernos, atualizados, que um dia vão ouvir da boca do nosso Senhor: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia desses líderes e dessas igrejas, para que eles possam voltar ao caminho de Deus, ao caminho da santidade e ao arrependimento. E é muito importante ressaltar aqui que, embora Satanás ele possa parecer poderoso e invencível, ele já foi condenado. Se você abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 16, no verso 11, você vai ver que Jesus afirmou que o Espírito Santo nos convenceria do juízo, porque o príncipe desse mundo, ele já foi julgado. Então o destino final desse nosso inimigo já está selado e o tempo dele já está se esgotando. E é justamente porque o tempo dele já está se esgotando que eu e você, nós somos chamados a viver uma vida de vigilância e fidelidade ao nosso Deus, para que nós possamos estar atentos às armadilhas do diabo e firmes na verdade do Evangelho, que é a Escritura. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos nos pronunciar e rejeitar qualquer mensagem que se opõe à graça de Deus, que se opõe ao amor de Cristo. Nós devemos permanecer unidos como corpo de Cristo, buscando a santificação e o crescimento espiritual. Porque um dos erros muito graves que nós cometemos nessa era que nós estamos vivendo hoje é a omissão perante todos esses ataques que nós estamos sofrendo. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título Debaixo dos Pés de Cristo. E nesse tópico nós vamos falar sobre a vitória de Cristo sobre o diabo na cruz do Calvário e a certeza da vitória final da igreja contra as investidas do inimigo quando Cristo estabelecer o seu reino. Satanás, ele é o nosso inimigo real. Um erro que muitos cristãos cometem é subestimar a força e o poder de Satanás. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que nem Miguel, ele desprezou a luta contra Satanás. Na nossa batalha espiritual diária, nós precisamos saber sim que o nosso inimigo é muito poderoso, porque quando nós reconhecemos o poder do nosso inimigo, nós sabemos exatamente como lidar contra ele. Satanás, ele tem poder sim, e quem diz que ele não tem poder está muito enganado. Mas a verdade absoluta é que Jesus Cristo triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus até as últimas consequências. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela despojou os poderes das trevas. E a ressurreição de Jesus, ela envergonhou publicamente o nosso inimigo, conforme nós podemos ver lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 14 até o versículo 15. Então, estar em Cristo significa estar protegido, estar fortalecido em Deus, utilizando as armas espirituais para resistir às ciladas do diabo, conforme nós vemos lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Todos nós sabemos que ao longo da história, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, ela enfrentou adversidades, ela enfrentou lutas, opressões, perseguições. E hoje em dia as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E é só você olhar ao seu redor, olhar aí as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que você vai ver um movimento todo aparelhado, que está se aproximando, que está tentando fechar um cerco contra os nossos princípios religiosos e contra a nossa crença. E nós podemos constatar que desde os discípulos até os nossos dias atuais, são muitos os cristãos que estão perdendo a sua vida por amor ao Evangelho. O diabo age de várias formas diferentes para tentar nos atacar, para atacar a obra de Deus, incluindo perseguições ideológicas e até mesmo falsos ensinamentos dentro das nossas igrejas. Mas apesar dessas lutas que nós enfrentamos, a certeza da vitória final ela é inabalável, porque nós temos a certeza que quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino eterno, o diabo será completamente vencido, conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 25, no versículo 41. Hoje, nos dias atuais, ele está parcialmente vencido, mas naquele grande dia, a sua autoridade, a sua atuação será completamente cancelada. Então, nesse terceiro tópico, nós vemos que a vitória sobre o diabo, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós constatamos que a igreja, desde o princípio, ela enfrentou diversos desafios,
mas a promessa é de que quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino eterno, o diabo será finalmente derrotado para sempre. E é por isso que nós precisamos permanecer em Cristo e utilizar as nossas armas espirituais para que nós possamos resistir ao inimigo e permanecer na fé. Se você tem alguma dúvida sobre essa lição, eu gostaria que você deixasse no comentário o que você achou dessa lição de hoje, que você continue acompanhando os nossos estudos bíblicos e, se Deus nos permitir, nós nos vemos no próximo vídeo.